E para moderar o painel 4, que a gente dá início agora, eu convido a Cíntia Rodrigues, nossa gerente de pesquisa e desenvolvimento do IBRAM. O painel vai tratar dos estudos que o IBRAM e o CETEM têm desenvolvido sobre diagnósticos e rotas tecnológicas para minerais críticos e estratégicos e também a construção dos fundamentos para a construção de políticas públicas sobre essa agenda. Gostaria também de chamar a palco o Júlio César Nery Ferreira, diretor de Assuntos Minerários do IBRAM, Lúcia Helena Xavier, a pesquisadora do Centro Tecnológico de Tecnologia Mineral, o CETEM, e a Lucique Emali, pesquisadora de Geociências no Serviço Geológico do Brasil. Cíntia, a palavra está com você. Boa tarde, vamos nos sentar. Muito bom estar aqui mais um momento com vocês, o nosso segundo ano realizando esse seminário. E o IBRAM não discute à toa esses temas, ele tem parceiros incríveis para nos trazer conhecimento, para nos dar dados, nos trazer conhecimento. A gente vai conversar ao longo desse painel e do próximo sobre toda essa articulação que a gente vem trabalhando, principalmente ao longo de 2023, 2024 e agora culminando em 2025, com mais um estudo, né? O Centro de Tecnologia Mineral é o nosso antigo parceiro para essa agenda. Eu acho que, muito bem falado aqui pela manhã, a gente tem que valorizar o Centro de Tecnologia Mineral, porque a gente tem pesquisadores, doutores, mestres fenomenais lá. Se não conhecem ainda, por favor, estendo o convite, eles ficam baseados no Rio de Janeiro, lá próximo aliás, na Ilha do Fundão, próximo ao UFRJ, né? Tem também um núcleo no Espírito Santo e são também uma unidade ICT. Cadê Silvia? Viu, Silvia? Aprendi direitinho aí, né? Como vender o CETEM. Procurem a Silvia, a gente tem uma série de pesquisadores aqui no auditório. Vou começar aqui perguntando, Júlio, contextualiza para a gente essa crescente do tema e por que o IBRAM optou por trazer com aspecto de estudos, tanto no Green Paper quanto no livro de Fundamentos para Políticas Públicas, esse cenário crescente dos minerais críticos e estratégicos. Bom, boa tarde a todas e a todos. Essa questão do nosso interesse nesse assunto, ela começa finalzinho, né, de 2023, né, e surge por causa de grandes movimentos, como, por exemplo, o investimento em lítio, que foi feito no Vale do Lítio, lá em Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha. E isso aí, então, adquire, né, uma importância muito grande, não só para Minas Gerais, porque, apesar de que o Vale do Lítio ele, hoje é o mais conhecido em termos de reservas aí de pegmatitos, onde você tem o espodumênio, que é o minério de lítio, né? A gente sabe que o Brasil tem outras províncias pegmatíticas que também têm boas probabilidades de encontrar esse mineral, como, por exemplo, né, o Dr. Valdir, do Serviço Geológico Brasileiro, está aqui, tem muito mais autoridade que eu para falar sobre isso. Mas a gente tem lá na Borborema, né, corpos pegmatíticos, tem no sul de Minas, a região de Ubá, tem na Bahia, como bem lembrou aqui o Cabajal hoje, da CBPM. Né? Então, existem outras áreas no Brasil também que têm essa boa probabilidade. E isso, então, traz, né, para o país uma possibilidade aí de o desenvolvimento de uma nova cadeia mineral. Né, para os, vamos dizer assim, mais experientes em mineração, o Vale do Jequitinhonha ele já tinha mineração há muito tempo, isso não é novo lá. Só que era uma mineração muito artesanal, né, para a retirada de alguns minérios e depois ela transforma quase que na procura de amostras para coleção. Né? Isso teve muitas lavras lá que foram transformadas nisso, produziram amostras belíssimas, né, de
turmalinas e outros minerais, mas então, com os novos projetos que surgiram lá, e já havia uma empresa trabalhando, que era a CBL, Companhia Brasileira do Lítio, surge o grande projeto da Sigma, né, que começa a ser implantado, e a gente identificou nisso, então, uma boa oportunidade para o Brasil. E resolvemos, então, fazer a contratação desse estudo para saber, bom, o que nós temos hoje, né, no mundo de demanda desses minerais? Quais minerais são efetivamente importantes? Como é a rota tecnológica para a produção? Onde ele se encontra? Né? Como que a gente pode se situar nisso? Qual é o ambiente regulatório que existe no mundo hoje sobre esses minerais? E, principalmente, o que é o ambiente regulatório existente no Brasil sobre esses minerais? Então, a gente produz, né, com auxílio aqui fundamental do CETEM, né, da Silvia e da Lúcia, principalmente, que coordenou todo esse estudo lá no CETEM. E isso desenvolvemos esse estudo, um livro de 360 páginas. Na verdade, ele é maior do que isso, né, Lúcia? Essa é a parte que está lá no nosso site. E que a gente entende que ficou um trabalho, né, e aí vamos deixar um pouquinho modéstia de lado, eu acho que foi um trabalho muito bem feito pelo CETEM, a gente colaborou bastante nisso, né, e fizemos diversas leituras conjuntas desse relatório, dando sugestões de modificação e tudo mais. Coitada da Lúcia, eu vivia perturbando ela, falava, olha, esse parágrafo aqui, eu acho que tem que mudar isso. Né, que a gente tem que ir analisando essas coisas. E eu acho que isso foi, então, surgiu esse papel, né? Nós lançamos um Green Paper e depois lançamos esses fundamentos, que serviu de base para o projeto de lei, né? Que, felizmente, a gente identifica, né? Bem-vindo aqui o nosso relator do projeto de lei, deputado Arnaldo Jardim, e que a gente tem esperança de ver, né, deputado, esse projeto aprovado, para que a gente comece a efetivamente regulamentar isso. Não é que o Brasil não tenha política, tem várias políticas em vários ministérios, mas é necessário que a gente crie uma política unificada onde a gente possa competir nesse mercado. E a gente entende também que a questão europeia, americana, japonesa, coreana, de não quererem depender de uma só fonte de fornecimento desses minerais, né, que são importantes para a nova economia, para uma economia de baixo carbono, para uma transição energética necessária, né, a gente identifica que o Brasil também tem uma oportunidade de avançar nessa cadeia produtiva. Não significa que a gente não dependa ou não goste da exportação de concentrados, de exportação das commodities, até porque é isso que sustenta a nossa economia hoje, é isso que sustenta a nossa mineração. 70% da nossa exportação de minérios ela é de minério de ferro. Isso é de fundamental importância para a economia mineral do país. E vai continuar sendo assim, né? Mas não significa também que a gente vai querer que as empresas de mineração avancem na cadeia. Isso é uma opção de cada empresa. Mas significa que existe oportunidade até da entrada de novas empresas para avançar nessa cadeia de produção, para que a gente possa, como foi discutido aqui de manhã em vários painéis, ter um avanço nisso, agregar mais valor a esse produto e, principalmente, fazer voltar a crescer a indústria brasileira. Né? Nós estamos assistindo aí há muito tempo um decréscimo da participação da indústria brasileira no PIB. E isso não se explica só pelo crescimento do agro. Claro que tem uma grande influência, mas a nossa indústria efetivamente decresceu. Nós hoje deixamos de produzir muita coisa que eu acho que a gente precisa voltar a isso. Então surge essa oportunidade e a gente quis, então, identificar isso e colocar à disposição de todos. Bom, fizemos isso no ano passado e esse ano, então, com a COP30, surgiu outra motivação, né, e mais ligado até às mudanças climáticas, que é o assunto da COP30, e energia, né, produção de energias alternativas e tudo mais, e resolvemos, então, ampliar o estudo. Né?
Então, colocamos aí mais países sendo analisados, mais 10 países, né, Lúcia? Mais minerais sendo analisados. Então, fizemos uma versão, né, ampliando o nosso conhecimento. Hoje a gente lança, então, o Green Paper para a COP30. Vocês têm aí agora ele nas mãos e podem divulgar. O QR Code está aqui para baixar lá no site. Mas nós vamos lançar o estudo completo. E aí, né, a gente pretende negociar com o deputado Arnaldo Jardim, com o deputado Zé Silva, para o lançamento dele no Congresso, que a gente espera fazer em agosto, antes da COP30. Né? Nós fizemos o lançamento do primeiro livro no Congresso, porque a gente entende que é a casa de debate principal que nós temos no Brasil, e a gente quer repetir o mesmo nesse ano lá, levando esse subsídio para o Congresso trabalhar, então, nessa proposta. Então, esses foram, vamos dizer assim, os fundamentos do nosso estudo dos fundamentos para os minerais críticos e estratégicos, e que nos motivou a entrar nesse assunto. Tivemos um grande apoio nisso, né, e a gente agradece muito isso do nosso presidente Raul Jungmann, que sempre nos avançou nesse estudo, sempre nos incentivou a continuar com ele. Agradecemos muito por isso, né? E agradecemos o esforço de toda a equipe do CETEM, de toda a equipe do IBRAM, que está nos ajudando nesse tema. Temos uma outra parte que vem também, que deve também estar disponível no segundo semestre, que é um estudo em conjunto com o SEBRE sobre a oferta e demanda desses minerais no Brasil. A Rafaela está aqui, e esse estudo também é importante para completar o nosso trabalho. Mas era isso então, gente. Muito obrigado e espero que vocês tenham bom proveito, então, dessa primeira parte. Isso aqui, vamos dizer assim, é só um primeiro estudo, uma primeira apresentação, porque o estudo completo ele vai chegar daqui a 2 ou 3 meses. Obrigada, Júlio. Quero fazer agradecimento também ao nosso parceiro que contribuiu para a construção desse Green Paper, Bruno Gomes, Carol Aires, da Humana Consultores, também estão aqui no auditório, se alguém mais tarde quiser conversar com eles, fica à disposição. Mas não menos importante, todo esse levantamento das informações sobre o Brasil, a gente precisa de um parceiro que se chama Serviço Geológico do Brasil. Então, eu estou aqui com a Lucy Chemali, ela é pesquisadora em geociências. Lucy, conta para a gente, como que podemos qualificar o potencial brasileiro de oferta e demanda em termos de recursos e reservas? Cíntia, eu quero agradecer ao convite de estar aqui representando o Serviço Geológico do Brasil. E para responder a sua pergunta, eu gostaria de fazer uma apresentação, porque isso a gente só consegue os por slides, meio por favor, da ampliação do conhecimento geológico do país. Como o Dr. Jungmann falou, o conhecimento ainda é incipiente, então nós precisamos focar esse desenvolvimento do conhecimento geológico. Então, eu gostaria de fazer uma apresentação. Com licença. Eu posso ficar desse lado? Obrigada. Eu vou apresentar para vocês como o Serviço Geológico pode contribuir para aumentar a competitividade de minerais críticos e estratégicos no país. A minha apresentação ela está dividida em conhecimento geológico, o que nós temos de conhecimento geológico hoje, quais são os nossos principais desafios, como propostas para expansão do conhecimento geológico, as oportunidades que o Serviço Geológico enxerga no país e fazer algumas considerações finais. Em termos de conhecimento geológico do Brasil, eu apresento aqui... Ops, funcionou. Eu apresento aqui as áreas mapeadas no país. Nós temos 1.189 áreas mapeadas, nas quais a gente tem 70% do escudo cristalino mapeado na escala 1 para 250 mil e 44% na escala 1 para 100 mil, que é a escala adequada para início do conhecimento geológico com foco em recursos minerais. E quando a gente olha em termos de país,
a gente tem apenas 50% do nosso território mapeado na escala 1 para 250 mil e 27% na escala 1 para 100 mil. Aqui nós podemos ver, pelas cores, o período em que foi executado esses mapeamentos. Em azul, nós temos mapeamentos executados desde 1969, época de fundação do Serviço Geológico, que era a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais à época, até 93, em azul, em verde, de 94 a 2002, e de 2003 para frente, nós temos as áreas mapeadas que estão na cor vermelha. Uma outra informação geológica importante também é a cobertura de dados aerogeofísicos. Nós temos 92% do território nacional com um levantamento feito com espaçamento menor ou igual a 500 metros, e de magnetometria e gama-espectrometria. A gente já teve um levantamento aerogeofísico na década de 50 e 60, onde foram descobertos os maiores corpos de rochas alcalinas no país, que nós conhecemos hoje. Mas, em termos de densidade de informação adequada para mapeamento geológico, é esse o espaçamento que pode gerar informações geológicas importantes. Aqui nós temos outra informação geocientífica importante também, que são os dados de geoquímica prospectiva, que foram realizados ao longo dos 50 anos de serviço geológico. Aqui são diferentes tipos de amostragem que foram realizadas, e ao lado aqui nós temos o número de amostras que são consistidas em nossa base de dados, das quais temos alíquotas em nossas liquidotecas. Novamente, a gente observa que a maioria do levantamento foram feitas também em áreas cratônicas do país. Quando a gente soma toda a informação geocientífica gerada pelo Serviço Geológico, a gente tem essa densidade de informação, conforme a gente pode observar, as cores mais escuras são regiões que nós temos menor conhecimento geológico, e as cores mais quentes, onde nós temos maior conhecimento geológico. Ou seja, o país tem um conhecimento geológico heterogêneo. Um outro desafio também é como ampliar essa geração de dados, com dados geocientíficos pré-competitivos, que possa reduzir as incertezas e ampliar e atrair investimentos para novas descobertas de depósitos minerais do país. Esses dados pré-competitivos estão relacionados, normalmente são feitos pelo governo para que as empresas consigam investir e gerar novos depósitos. Como uma forma de ampliar o conhecimento geocientífico direcionado, o Ministério de Minas e Energia, em parceria com o Serviço Geológico, ano passado, lançou um plano decenal de mapeamento geológico por meio de consultas públicas, em que foi direcionado às áreas em que seriam de interesse da comunidade para mapeamento na escala 1 para 100. 1 para 100 mil está em verde, e em azul são as áreas 1 para 250 mil, que foram consolidadas para desenvolver projetos de mapeamento para daqui a 10 anos. Ou seja, houve uma participação da comunidade para escolher, direcionar quais são as áreas prioritárias para serem mapeadas pelo Serviço Geológico. E aqui, um outro plano decenal focado em pesquisa e recursos minerais. Esta consulta pública está aberta até o dia 15 de junho. Eu convido a todos que participem e nos auxiliem no direcionamento das áreas prioritárias para desenvolvermos projetos temáticos relacionados, eu peço desculpa que não está dando para ler aqui, mas voltados para a área
de minerais estratégicos para a transição energética, projetos voltados para a segurança alimentar, projetos voltados para rochas minerais industriais, inteligência mineral e também gestão do território nacional em termos de políticas de províncias minerais. Em termos de oportunidades, eu coloco aqui a extensão territorial do Brasil. O Brasil ele tem uma extensão territorial de um país continental. A gente possui diferentes ambientes geológicos interessantes em que podem ser desenvolvidos novos projetos, são áreas ainda greenfields que merecem ser melhor estudadas. Aqui tem um mapa na escala 1:2,5 milhões, foi recém-publicado no nosso site, está no nosso portal. Como oportunidade também, com esse foco, com esse conhecimento geológico direcionado para as áreas de interesse, a gente acredita que, aumentando o conhecimento geológico em áreas desconhecidas, aumentará muito o nosso potencial de geração de informações geocientíficas que possam contribuir para o desenvolvimento de novos projetos mineiros no país. Como exemplo, eu trago aqui as áreas requeridas para terras raras dos últimos quase 20 anos, né, em que há uma densidade de informação. Onde há uma densidade de informação maior, são áreas onde tem uma maior concentração de áreas requeridas para terras raras. Esse gráfico aqui ao lado, a gente observa que de 2023 a 2025, nós passamos de 650 áreas requeridas para mais de 2.100 áreas requeridas. Isso está atrelado tanto à demanda por esse bem mineral, quanto também pela questão geopolítica dos últimos anos. Então, exemplificando as oportunidades, né? Se a gente aumentar o conhecimento geológico, há um potencial de descoberta de novos depósitos. Como comentário finais, o plano decenal de mapeamento geológico básico e levantamento de recursos minerais possibilitará o direcionamento da ampliação do conhecimento geológico do país. A ampliação do conhecimento geológico do país contribuirá com o maior desenvolvimento do setor mineral do Brasil, e o potencial de recursos minerais estratégicos do país é grande, isso a gente já conhece e está por conhecer também. E os incentivos para a consolidação da vocação mineral do país pode viabilizar o processamento sustentável dos recursos disponíveis em dotação mineral. Esse tema vai ser abordado no próximo painel pela Luciana. Então, eu agradeço a atenção de todos. E eu deixo. Obrigada, Luci. Convido agora a doutora Lúcia Helena Xavier, ela é pesquisadora atuando nas áreas de mineração e economia circular. Lúcia, ela vai dar uma palhinha, tá, do nosso estudo, que fisicamente ele estará lançado em agosto, mas muitas ideias já estão apontadas aqui no que ela vai trazer. Boa tarde a todos. Muito obrigada ao IBRAM pelo convite, pela organização, mais uma vez, do estudo, mas é uma equipe grande, né? Então, eu agradeço a todos, alguns deles estão aqui presentes. Eu agradeço, né, em nome da equipe do CETEM, a todos que estiveram junto com a gente. E a nossa diretora, Silvia França, que sempre apoiou, né? E a gente tem aqui a oportunidade, então, de, mais uma vez, divulgar o CETEM. Bem, vou apresentar muito brevemente para vocês, como foi falado, mas spoiler, né, daquilo que vai ser publicado, então fico à disposição depois para a gente conversar. Falando rapidamente do CETEM, na sua missão já está imbuída a questão do desenvolvimento sustentável e atendimento aos ODS. Então, é uma premissa já do CETEM. O convite já foi feito, né, na cidade universitária do Rio de Janeiro para quem quiser conhecer. Bem, inicialmente a gente precisou entender a definição de crítico estratégico, que está sendo falado desde a manhã, foi falado no evento ano passado. A gente trouxe essa definição, mas eu gostaria de, em poucos segundos, trazer para vocês. Fizemos o estudo com 22 países,
que regulamentaram políticas para minerais críticos estratégicos, definindo. Então, alguns países, como vocês estão vendo, definiram simplesmente como críticos, outros, como o Brasil, definiu como estratégico, e há aqueles que definiram como ambos, com listagens não diferenciadas em muitos momentos. E o Brasil define, então, como estratégico, só que, já foi falado aqui pela manhã, fosfato e potássio são críticos, evidentemente críticos, mas foram considerados na regulamentação como estratégicos. Então, trouxemos também uma análise a esse respeito. Então, o primeiro momento é isso. Crítico é aquilo que é tido, senso comum nas regulamentações avaliadas, como de interesse global, para uma economia global, para aspectos que vão fazer a transição energética, pensando no todo, no global. E o estratégico é aquilo que para a nação tem relevância e tem impacto e seria de interesse comercial, vamos dizer assim. Então, crítico global, estratégico nacional. Então, foi uma vertente que a gente trabalhou. E, mais do que justo, a gente trabalhar, então, a análise histórica, a análise temporal, de como essas regulamentações se posicionaram no Brasil. Não vou detalhar cada uma, só trago aqui o comentário de que... Desculpa, precisava voltar... Estou com pressa. Então, eu precisava trazer para vocês aqui que o eixo comum é transição energética. Vem sendo falado nas regulamentações de forma reiterada, e o que a gente tem hoje como nexo causal para tudo que a gente está discutindo desde a manhã aqui é os minerais críticos e estratégicos com foco na transição energética. Então, as questões geopolíticas como pano de fundo, mas a gente já tem um processo de reindustrialização em curso, e precisamos ter isso muito claro e trazer isso como uma ação propositiva. Então, para o estudo que a gente vai estar publicando recentemente, e esse Green Paper, né, agradeço aqui a equipe do Bruno, trouxe para a gente esse compilado, o estudo que a gente está apresentando para o IBRAM, ele se pauta, então, nesse processo de reindustrialização. Mais de 40 entrevistas com empresas diferentes foram feitas e o material coletado também. E dos aspectos principais, eu trago 2 slides aqui para vocês. O primeiro... desse levantamento foi a regulamentação dos minerais críticos estratégicos, a análise que eu já mencionei para vocês, a classificação dos países. Nos eventos internacionais, semana passada foi lançado o estudo sobre minerais críticos estratégicos da Agência Internacional de Energia, e lá eles fazem essa menção. A Europa tinha uma diretiva que falava só de materiais críticos, e agora já tem uma diretiva sobre estratégicos, então já tem essa pauta. E lá é muito claro o que eles chamam de países, resource countries. Então, países detentoras de reservas. Recursos inicialmente, né, e posteriormente as reservas. Mas a gente hoje tem também a questão da produção mineral que tem que ser levada altamente em conta. Então, hoje, se você chocar 2 mapas que nós fizemos, se você tem os países detentores dos recursos, não necessariamente eles são os produtores. E esse delta é o que a gente precisa trabalhar. Então, o que a gente trouxe no nosso estudo, essa necessidade de se avaliar a maturidade da cadeia de valor, que é um dos aspectos que a gente traz. A gente já trouxe isso no estudo do ano anterior, e esse ano a gente avançou um pouquinho. Lá a gente só falava de up e downstream, agora a gente fala de up, midstream, downstream, e total novidade, o recovery, que essa é uma área de bastante conforto nosso, que a gente trabalha no CETEM, no Centro de Tecnologia Mineral, que é a parte de recuperação. Hoje eu sou relatora do grupo da norma ISO 59014, que fala exatamente sobre materiais secundários, e a gente tem trabalhado isso muito fortemente, eu trouxe um pouquinho dessa experiência. Então, o recovery nesse sentido. O estoque de fluxos e materiais, que eu hoje vou mostrar para vocês, um pouco do spoiler que eu vou trazer aqui para vocês, e, por fim, o roadmap tecnológico que a gente fez com base na experiência. Então, hoje eu posso dizer com muita tranquilidade, no Brasil, um material que traz o compilado do setor empresarial e atuação governamental em relação a minerais críticos estratégicos está no estudo que vocês vão ter oportunidade de apreciar. E a gente conseguiu ainda incluir, com um esforço muito grande da equipe, o material então da Agência Internacional de Energia. Na semana passada foi lançado, ouvimos os vídeos, lemos atentamente para ver o que estava faltando ali. E, como vocês podem ver, aqui tem uma lista de alguns dos minerais e, por razão de ser, né, isso foi publicado semana passada, então não estou fazendo uma análise aprofundada, só quero trazer para vocês alguns minerais de grande importância para a gente, eu vou ilustrar apenas alguns, eles não estão tratados a fundo nesse material, e a gente teve a oportunidade, então, de tratar, como, por exemplo, manganês, grafita e nióbio.
Então, eles não se encontram no material internacional e a gente conseguiu trazer, então, já esse material tratado. Vou começar a falar agora, rapidamente, da análise de fluxo de materiais. Trouxemos para todos os 19 minerais que nós contemplamos. A gente abriu para 20, porque o grupo da platina, a gente trabalhou platina e paládio, então acabaram ficando 20. Mas elementos de terras raras, então, vocês podem ver, como eu disse, tratamos o up, o mid, o downstream e o recovery. Ele tem prioritariamente no Brasil, hoje, elementos de terras raras. A sua área de atuação é o midstream, é a área mais confortável, é o midstream. Mas a gente pensando ali até a produção, né, corrente, usamos dados oficiais de importação, exportação e produção, também um diferencial do ano passado. E como vocês podem ver aqui, então, elementos de terras raras com esse enfoque. A gente não tem a parte de recovery e o downstream ainda não está maduro. Então, é uma das análises que a gente fez. Avançando um pouquinho. O alumínio, então, uma cadeia de valor que no roadmap já trouxe uma maturidade maior, então já traz o downstream. E o caso de sucesso, de recuperação, né, a gente teve a oportunidade de conversar com o pessoal da CBA, da ABAL, e a gente viu o grau de maturidade da recuperação de material secundário. A gente está aqui com o deputado Arnaldo Jardim, né, que tem todo um histórico na questão de gestão de resíduos. As latinhas de alumínio são casos de sucesso internacional. E olhem, a gente está falando em cerca de 500 mil toneladas. E diante do setor mineral é uma parte de recovery ínfima, mas de grande relevância se pensamos em descarbonização e economia de energia. Então, no roadmap, a gente trabalha isso a fundo. O níquel, a gente já tem a fração do recovery ampliada, e esse recovery, então, ele tendo impacto. Por que na cadeia do níquel? Né, e como ela acontece? Então, essa forma de evidência, o downstream de uma forma sutil e o recovery uma fração maior. E o que mobiliza, então, essas cadeias se rearranjarem dessa forma? O recovery se justifica justamente pela flutuação do metal no mercado. Então, em razão disso, o recovery se posiciona. Mas, claro, que uma análise temporal poderia trazer um outro espectro para a gente. Esse aqui é 2024. Então, a gente poderia ter uma análise também séria temporal para um próximo estudo. Né? Então, a gente traz dessa forma. Eu trouxe alguns para ilustrar, e o cobre foi um dos que chamou muito a nossa atenção, porque o cobre ele não traz o recovery com expressão, mas vocês podem ver na mídia nacional e internacional o fato do roubo de fios e cabos de cobre não está refletido aqui. Por quê? Porque não é oficial. Então, a gente não tem como mapear e a gente sabe que acontece. Então, é um caso típico do recovery, e aí um dado, né, mostrando, então, em relação à demanda mundial de cobre, já foi falado aqui, foi falado no evento do BNDES, o cobre é, como a grafita também, né, a gente fala das baterias, mas o elemento comum, níquel, cobalto, lítio, eles variam em proporção, mas o cobre, desculpa, sempre vai estar lá, o alumínio vai estar lá e a grafita vão estar lá, em todas as baterias. Então, a gente tem que se prender, né, um pouco mais, e o cobre, então, né, que Raul Jugman gosta de falar, portador de futuro, talvez o cobre seja um elemento para a gente focar. E o Brasil não tem esse espectro, então, da recuperação, mas poderia, se isso for regulamentado. Vou falar brevemente a respeito da importação de resíduos. A gente tem uma regulamentação, sempre foi proibido no Brasil a importação de resíduos, mas tem uma lei recente, de janeiro desse ano, a 15.088, e a partir dela um novo decreto, agora abrindo exceções. Não é? E a exceção da importação pode e certamente vai mexer com esse fluxo de materiais que eu estou mostrando aqui para vocês. Bem, e ousamos um pouquinho em fazer uma análise, então, do posicionamento dos minerais na cadeia produtiva, pensando na cadeia de valor, como estratégico e crítico, como eles se posicionariam. Então, o que vocês podem ver na posição superior, mais à esquerda, por exemplo, ferro e alumínio, eles têm uma posição altamente estratégica para o Brasil em função da balança comercial. O nióbio, da mesma forma, numa posição intermediária, já tendendo à criticidade. E o potássio e o fosfato altamente críticos, como eu mencionei para vocês. Então, essa aqui é uma contribuição nossa do estudo. Essa faixa cinza seria a faixa do que hoje, na Europa, eles estão chamando de watching minerals. Watching minerals seria aqueles próximos da vez, né? Vamos dizer assim, os que viriam a ser considerados críticos ou estratégicos. E os que estão fora, zinco, tântalo, titânio,
porque hoje ainda não houve uma evidência para eles no sentido que a gente considerou na análise para aportar eles como, então, de grande evidência. Esse tipo de análise aqui é exatamente a análise que a gente precisa. A gente se baseou em 2 modelos, do Reino Unido e outro da Europa. Fizemos uma fusão da metodologia para trazer. Mas a nossa intenção, como a gente já pediu, né, no próximo estudo, a gente trazer isso mais aprofundado e para uma gama maior de minerais para a gente pensar em políticas públicas e efetivamente separar na lista brasileira o que é crítico e o que é estratégico, que ainda não está separado dessa forma. Os próximos 3 slides, então, falando dos pontos principais, eu não vou discorrer sobre eles, mas pontos que já foram falados aqui, a digitalização da mineração, capacitação de mão de obra altamente requerido, e nisso o CETEM pode contribuir, a gente tem ações nesse sentido também. Enfim, não vou listar todos eles, mas certamente nesses 9 itens aqui foi o que veio de mais recorrente nas entrevistas e no levantamento de dados que fizemos ao longo do estudo. O escopo regional, a gente já ampliando, pensando tanto a América Latina como países que têm aderência com aquilo que o Brasil pensa como processo de reindustrialização. Então, o alinhamento das metas regionais, estratégias de consolidação do polo minero-industrial latino-americano, aqui a gente chamou a atenção, trazendo o conceito de friendshoring, né? Eu acho que seria fundamental pensar. Estímulo ao desenvolvimento logístico, que já está em curso, né? As ferrovias, enfim, a gente tem todo o sentido da infra se consubstanciar, e o incentivo econômico para o estabelecimento das empresas júniores, foi falado aqui pelo Constantini mais uma vez, né? Então, incentivar as startups e as juniores seria um grande passo. E, por fim, o escopo global, a mitigação do risco da quebra de suprimento. O risco da quebra de suprimento ele vale para aqueles que não detêm reservas. Os detentores, países que têm dotação mineral, seria uma outra forma de pensar. E essa dinâmica a gente está absorvendo muitos conceitos europeus e deixando de pensar um pouco no nosso potencial mineral. O Serviço Geológico tem um grande papel nesse sentido e tem provido. Posicionamento das sanções econômicas, contra as sanções, e formação de uma rede integrada e implementação de redes de rastreabilidade. E aí eu só fecho essa fala falando o seguinte: o Brasil ele tem um papel diferenciado, a gente vê muito isso na parte de economia circular que a gente trabalha, a gente tem potencial gigantesco de rastreabilidade. Nossos dados são integrados, a gente tem um alto grau de digitalização, a gente tem nota fiscal com CPF, CNPJ, um CEP, poucos países têm isso e de forma informatizada, então é um importante diferencial do país. Bem, aqui eu acabei minha apresentação teoricamente, e eu estou passando aqui só, desculpa, desconfigurou um pouquinho, mas essa aqui é a nossa escala de maturidade, que vai até 9, nós usamos trazendo até 10 como sentido de circularidade, e essa é a representação. Então, esse círculo com menos cores é um TRL menor, com mais cores, ele fecha a ciclagem, e aí nós posicionamos, a partir de agora vai ficar passando aqui os slides, eu não vou me preocupar, agradecer, mas dizer para vocês que essa é a representação dos 19 minerais que nós trouxemos no estudo. Todas as empresas entrevistadas e as que passaram informações a gente posicionou quanto pesquisa, desenvolvimento e inovação, o cenário atual, o hoje, perfil 2030 e perfil 2050. 2030, transição energética, 2050, descarbonização. Então, alguns têm a cadeia mais adensada, outros menos adensada, como, por exemplo, grafita, que vai aparecer já já. Essa, olha como é bem segmentada a cadeia de valor, não é? Bem, e essa aqui é a nossa contribuição. Agradeço, fico à disposição e na esperança de ter o feedback de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Não, o pessoal do vídeo, por favor, pode deixar esse carrossel passando enquanto a gente encerra. Só essa parte aí do roadmap tecnológico, ele está produzido em carrossel, pode deixar ele continuando, por favor. Luci, tenho aqui uma pergunta para você. Qual é o investimento previsto do Serviço Geológico e a previsão para concluir o plano decenal? E se você puder esclarecer para a gente, qual é o percentual do território nacional que vai passar a ser coberto pelo mapeamento geológico e em qual escala, né, após a conclusão desse pacote aí do plano decenal? O orçamento eu não tenho, nosso diretor está aqui, ele poderia responder isso melhor, né? Por sermos uma empresa pública, a gente começa o ano com orçamento, ao longo do ano a gente sofre alguns cortes,
Então, também a gente tem que seguir, né, essa linha, atender às demandas de governo, né? E com relação à cobertura, a gente não vai cobrir aquilo que a sociedade precisa, né, nesse prazo de 10 anos, mas a gente fez 3 cenários, de acordo com a nossa força de trabalho. A gente tem um quadro que está um pouco deficiente em termos de pessoas, eu acho que é uma situação de muitas instituições. Então, o cenário que nós fizemos é um cenário bastante conservador, considerando a equipe que nós temos disponível hoje. Então, caso o concurso saia, a gente talvez consiga atender de uma extensão maior, tanto de mapeamento, né, quanto... Ok. Não, eu já encerrei o painel, a gente vai continuar aqui fora, no lobby. Eu agradeço, a gente tem que dar continuidade aqui à nossa agenda, porque de estudo a gente vai continuar agora com o segundo painel, também trazendo dados econômicos. Agradeço a todos e a gente vai se posicionar para uma foto aqui.